Oi, gente, tudo bem? E eu estou passando por mais um despertar. Esse despertar está sendo diferente, está sendo o despertar da consciência. E o que acontece é que quando a gente passa lá pelo primeiro despertar, eu fiz um vídeo aqui falando como foi, como tudo começou, né? Foi um despertar espiritual. E qual a diferença do despertar espiritual e um despertar da consciência? É que, pelo menos no meu caso, tá? Porque às vezes pra você tá sendo diferente ou foi diferente. Pra mim, no despertar espiritual, por exemplo, todas as minhas crenças, a minha fé, religião, tudo foi abalado. Eu não sabia mais no que acreditar. Foi como se eu começasse do zero a acreditar nas coisas, a ter novas crenças, né? As crenças antigas ficaram para trás. E nesse despertar da consciência, por exemplo, está sendo um pouco diferente. Não está tendo nada a ver com a minha fé, porque agora eu já tenho uma fé mais enraizada. Eu já sei no que eu acredito e eu acredito firmemente nas minhas convicções. Então agora está sendo uma coisa mais de consciência mesmo. Então, assim, eu percebi também que durante muito tempo na minha vida, eu costumava terceirizar a culpa. Como assim terceirizar a culpa? Não que era sempre assim, mas a gente tem uma tendência, né, como ser humano, a achar que o problema sempre tá com o outro, sempre tá no ambiente, sempre tá nas pessoas. Raramente a gente enxerga o problema na gente. E não que eu estivesse fazendo algo totalmente errado ou algo com alguém, mas tratava-se do que eu estava me permitindo receber, do que eu estava aceitando. Então, isso está muito claro para mim agora. E assim, não está sendo fácil esse processo que eu estou passando, porque a gente pensa que teve o despertar, então nunca mais vai ter um despertar na vida, foi só uma vez. Mas não, como eu disse aqui para vocês várias vezes, a evolução ela é para a vida inteira. Então eu tenho certeza que provavelmente vai acontecer outros despertares na minha vida, mas a diferença é que agora eu já sei o que é. Quando é o primeiro, tá muito cru ali, a gente não sabe o que é. Então a primeira coisa que a gente pensa é, eu tô ficando louca, tô ficando louco, não é possível isso, o que tá acontecendo? Você começa a passar um monte de coisa na sua cabeça e não se identifica mais com nada, né? Então, agora eu já sei que é alguma coisa do tipo, né? Algum tipo de despertar que tá acontecendo comigo. E eu sei que é o da consciência, porque tá aparecendo situações que estão ficando muito mais claras para mim. Então agora tá tudo mais claro. Antes, sabe quando você via alguma coisa assim, você pensava, não, acho que é coisa da minha cabeça, por exemplo. Agora eu já sei que não é. Agora eu já sei que é a consciência, minha intuição, o meu eu superior que tá enviando uma mensagem para mim do que é para mim e o que não é, o que me faz bem e o que não me faz bem. E isso está atrelado ao autoconhecimento, a eu entender como a minha mente funciona, do que eu gosto ou não. Eu já fiz um vídeo sobre autoconhecimento aqui e é bem interessante também. Então tudo isso está conectado. Então nesse momento, o meu eu superior, a minha intuição, o ser divino, sei lá, o nome que você quiser dar, ele já entende que agora eu já estou preparada para acessar essas informações, que não são informações confortáveis, tá? Eu tô falando aqui agora, vocês devem pensar, nossa, ela fala tão assim, parece que tá sendo fácil. Não tá sendo fácil, tanto que esse meu processo começou no finalzinho de 2025 e eu só tô tendo, assim, coragem para falar agora, porque nos primeiros dias foi muito difícil. Então eu tenho muitas questões ligadas na infância, porque como eu disse para vocês, tudo que a gente é hoje, todos os padrões, os comportamentos que a gente tem agora, começou na nossa infância, não começou agora. Então, começou a voltar coisas que eu aceitei. E assim, é 100% minha culpa? É 100% culpa do outro? Não, às vezes não é culpa de ninguém. Mas a gente acaba tendo um tipo de comportamento que a gente vai crescendo e aquilo vai se afirmando até você chegar na fase adulta e você pensar que, eu sou assim e o que eu tenho que aceitar é isso. Você não sabe realmente do seu valor e o que você merece aceitar. Você acha que você merece aquilo, quando na verdade você merece muito mais. Então, começou a aparecer pra mim coisas que foram impostas, né? Porque primeiro, na sua infância, aquilo é imposto pra você.
Aí depois você se condiciona a ter aquele tipo de comportamento e começa a aceitar aqueles tipos de coisa. Eu falo assim, tipo de coisa, porque aqui é uma coisa muito ampla do que você aceita ou não da vida de cada um, e como aqui é sobre a minha vida, eu tento falar assim pra você se conectar de alguma forma. Então começou a aparecer coisas do tipo pra mim, do que eu tava aceitando, do que eu aceito hoje em dia. E por que eu falei que a gente costuma colocar a culpa no outro? Porque eu sempre pensei assim, nossa, tal pessoa fez isso comigo, caramba. Aí ela fez isso comigo de novo. Ela me magoou de novo. Aí lá vai ela de novo fazendo algo que sabe que me magoa. Só que observe esse padrão. A pessoa está fazendo isso porque eu aceitei, porque eu permiti que aquilo acontecesse. E assim, não é fácil reconhecer isso, porque o primeiro local que eu queria estar, assim, que eu estive durante muitos anos, foi no local de vítima, de como eu estou sofrendo isso, as pessoas fazem isso comigo, porque eu sou muito boa, eu tenho que aceitar, eu aprendi a ser assim. Só que eu fui me dar conta disso, assim, gente, praticamente agora. Então não é uma coisa que é fácil. Imagina que minha vida inteira eu fui condicionada a aceitar coisas e só agora eu tô quebrando isso. Por que só agora? Porque, de alguma forma, algo que está acima de mim entende que esse é o momento que eu posso acessar essas informações agora. Talvez antes essas informações até queriam chegar até mim. Só que eu não tinha a consciência necessária. Então eu fazia o quê? Jogava para debaixo do tapete. Alguma situação que eu via ali. Porque é muito claro. É assim, alguém fez alguma coisa para você, você dá um negócio assim na sua cabeça, dá um tique, tipo, parece que faz assim, ó, na sua cabeça, ou tipo, liga um sinal ali, um sinal de alerta. Só que ao mesmo tempo você volta e pensa, não, acho que é coisa da minha cabeça, acho que não tem nada a ver. É o jeito da pessoa, eu vou entender o lado dela. Mas assim, até quando você tem que entender o lado das pessoas de fora, né? Quando você vai começar a entender o seu lado na situação? Então, por que que isso está sendo um despertar de consciência? Porque está me mostrando a verdade sobre o que eu aceitei, não que eu é o que eu aceitei, né? Mas o que eu fui, o que foi imposto para mim e eu simplesmente aceitei aquilo como verdade universal e levei até agora na minha vida adulta. Então, tá ficando mais claro esses pontos. Então, agora, quando esse comportamento volta, porque a vida é feita de ciclos, então tende a se repetir os ciclos. Então, aquele comportamento de uma pessoa que te magoava, ele continua a ser repetido. Então, quando eu tô numa situação daquelas que eu sei que vai me deixar desconfortável, eu simplesmente paro, respiro e respondo de uma outra forma, ou simplesmente eu não respondo, porque antes eu era muito reativa. Alguém fazia alguma coisa, eu já respondia, ou eu já começava a chorar, era alguma coisa assim, sabe? Então eu tô respondendo agora de formas diferentes. E na verdade, isso tá me servindo mais como observação, como eu observar a forma como que eu me comportei durante todos esses anos, a forma como que eu fui condicionada a me comportar. Então, desde pequena, eu sempre fui condicionada a carregar o mundo nas costas e pensar sempre no outro em primeiro lugar, em vez de pensar em mim. Então, eu comecei a ver situações na qual eu fui extremamente desconfortável, em alguns momentos até desumana comigo mesma. E isso é difícil de você encarar, de você pensar assim, caramba, eu fiz mal pra mim mesma, eu permiti que o mal acontecesse comigo. E era de forma consciente? Não era. Quem de forma consciente vai se permitir se magoar? Não, aí agora sim, tendo consciência disso, eu tô revisitando esses momentos e fazendo as pazes com aquela versão que eu tinha antes. Então, tá sendo esse despertar por isso. Tá sendo uma coisa, nossa, tá super fácil e confortável. Não, não é confortável. Esse caminho do autoconhecimento, da expansão da consciência, é sempre pra frente, nunca volta atrás. Então eu já sei muito bem aonde eu tô me enfiando e já estou preparada para algumas coisas. Estou preparada para tudo? Não, ainda não. Mas é um caminho na qual eu vou percorrendo e assim que quem estiver de cima, meu eu superior, minha versão do futuro, entender que eu já estou preparada, ele vai permitir que eu veja mais coisas, que eu entenda mais. Mas isso já é uma grande evolução para mim.
E fala aí nos comentários, você já passou por esse despertar da consciência? Para você é desse jeito também? Para você faz sentido? Já passou por um despertar espiritual? Já passou por aquele primeiro despertar que ele vem como uma tempestade, derrubando tudo, derrubando todas as suas crenças, tudo que você acredita? Porque comigo já aconteceu algumas vezes. No começo dá medo, né? Agora, não que não dá medo, mas eu respiro e entendo que é necessário para minha evolução, porque a gente veio para cá para evoluir, não tem outra alternativa do que a gente veio aqui para fazer. A gente veio aqui para colecionar bens materiais? Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que seja realmente para evolução, para você entender. Você começa pequeno e vai crescendo, você vai tendo alguns comportamentos, vai voltando e percebendo. E isso não é fácil, isso não é para qualquer pessoa. Às vezes eu já quis contar para alguém isso que tá acontecendo comigo, porque esse processo aí de despertar e tal é um processo do autoconhecimento, né? O processo do autoconhecimento em si é um processo muito solitário. Então, você não encontra pessoas assim que nem eu e você, que gosta de falar desses assuntos, que entende. Porque eu falo aqui com essa convicção porque eu sei que você tá entendendo. E que pode ser que não seja uma experiência totalmente igual, mas você tem a sua experiência, a forma de lidar com isso. Mas tem algumas pessoas que você vai falar, sei lá, de despertar com ela. Ela fica assim, olhando pra sua cara, tipo, sem entender nada. Então, é um processo muito de individuação mesmo, um processo sozinho, é só você com você mesmo ali. Então, não é qualquer um que vai entender sobre isso. Mas então, eu deixo registrado esse processo que eu estou passando agora, essa clareza. Isso, se eu fosse resumir em uma palavra só, esse despertar, tá sendo clareza. Tudo aquilo que antes eu tinha algum tipo de dúvida, que eu ficava, nossa, será? Eu tô ficando louca, não sei o quê. Agora pra mim tá ficando muito claro. Eu sei o que é e o que não é. E isso é arrogância? Não, isso não é arrogância, isso é autoconhecimento. Isso é sobre mim, isso é sobre as coisas que me magoam, as coisas que aconteceram comigo, sobre as clarezas que eu precisava ter nesse momento da minha vida. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!